Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, seguinte, estamos nesse vídeo hoje pra quê? A gente vai falar sobre a transição do seu bacharelado interdisciplinar, BCT ou BCH, para o curso específico, engenharia, economia, filosofia. Muita gente pergunta isso pra gente. A gente não tinha feito esse vídeo ainda porque a gente não tinha passado por isso ainda. Estamos né? passando agora. Mas hoje estamos aqui para explicar pra você como é essa transição. Então, bora pro vídeo. Eu ia fazer uma parada eu não fiz a diferente. vinheta, você viu que eu não coloquei a vinheta porque eu não tinha. Ah, achei que porque você ficava cansado. Não, porque tá aqui, aí não tá lá. Então Aí como só. tá aqui não tá lá, não tá lá. Aí eu não tive como editar. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer como se fosse uma linha cronológica aqui. A gente vai começar... Pelo seu nascimento, né? Cara, não precisa ser tão Andrezinho. A gente vai começar do momento em que você vai, sei lá, o momento que você entra na faculdade. Vamos começar do básico, né? Você não precisa escolher o seu curso específico quando você entra aqui, tá? Você escolhe o quê? O seu curso interdisciplinar. Então Isso, você entra é. aqui ou no BCT, Ciência e Tecnologia, ou no BCH, Isso Ciência e Humanidades. vocês né? já devem saber, escrevendo no Enem, tô cansado de saber Exato. disso. Mas você tá falando isso por quê? Porque provavelmente você vai se preocupar com essa parada aí na nossa linha cronológica lá pro seu segundo, terceiro ano. Exatamente. Por isso que a gente não tinha feito. Por quê? Porque quando chega no segundo, terceiro ano, chega uma etapa importante, né, da vida de quem estuda aqui na FBC, que é a reserva de vaga. Reserva de vaga é uma etapa muito importante, por quê? Então, só pra você entender o porquê ela é tão importante, você tá durante o BCT ali, você tá fazendo o BCT, aí você tá pensando assim, cara, tô quase concluindo, isso acontece, eu estou quase concluindo o BCT, olha que legal, vou me formar, pegar o diploma, mas como que eu passo pra engenharia? Tipo, eu continuo indo pra faculdade pegando matérias? Não, você tem que declarar um certo interesse por uma engenharia. Exatamente. E, um detalhe importante, a gente vai falar dessa reserva de vaga aí, já vou deixar a dica aqui. Exato. Se você se formar no BCT e não tiver feito reserva de vaga, você não vai ter... Você cai no limbo, né? Porque tecnicamente você encerra o seu vínculo com a universidade. Você perde né? seu vínculo. E aí você não tá em outro curso, então Você fica tem um limbo aí. Você né? tem um prazo aí, depois tem Exato. um projeto pedagógico, um prazo pra se ajustar e pegar a reserva. Mas Mas dá pra por pegar... que surge essa reserva de vaga? Porque imagina todo mundo se formando junto e querendo ir ao mesmo tempo para o mesmo curso. Né? Alguém ia ficar de fora, né? Muitas pessoas iam ficar de fora, por exemplo, na Alguém. gestão, porque a gestão é muita gente por ano que declara interesse ali para reserva de vaga, então ia dar uma complicada legal, então eles criaram esse sistema de reserva de vaga. Então vamos lá, essa reserva de vaga ela precisa de alguns pré-requisitos para ela ser realizada. E Isso. quais são eles? Então, como a gente disse, você vai estar quase concluindo o BCT. Claro, você pode ir pegando as matérias da engenharia já e tal. Pode não, Mas, você deve, né? Se você quer fazer já vai engenharia, ter, né? Ou então do seu outro curso. Mas assim, a reserva de vaga você pode fazer antes de se formar no BCT, por isso que é importante você fazer antes. Ela é né? feita, né? Isso, porque você tem que ter feito 150 créditos. Todas as obrigatórias feitas, exceto PD. Você não precisa ter feito PD, mas se PD tiver não feito já era. Mas então, o BCT tem 190, Isso dá por volta de 80% do curso. teoricamente, 2 quadros antes de se formar, você já pode reservar a vaga. inteiro. Então, se você fizer 20 créditos por quadro. Então, tipo, você tá chegando na fase final, você fala, tá, vou tentar reservar. E aí, como funciona? Tipo, qual é o período? Importante. Por ano, a gente vai ver se acha algum documento da faculdade falando a quantidade de vagas que abrem certinho para cada curso. Mas essas reservas de vaga, essas vagas, né, para reserva de vaga, ficou um pouco confuso aí. Mas enfim, as vagas para reserva de vaga, elas abrem por ano. É uma quantidade fixa por ano para cada curso. Então, supondo que seja 250 vagas no ano, Coisa se pra no, caralho, primeiro tá? Não é tudo isso, normalmente. se no primeiro quadrimestre ele teve, tipo, 200 inscritos em um curso, sobraram 50. E essas 50 ficam... Essas 50 ficam para o próximo quadrimestre. E aí, se concluírem tudo, sobra nada pro terceiro. Por isso que o pessoal tenta fazer logo no primeiro quadrimestre. Só que existem alguns problemas aqui na faculdade, né? Não é um problema, mas acontece, né? Que, por exemplo, existem cursos, na verdade, que são cursos que têm uma procura muito grande, e aí o que acontece, essas vagas que tecnicamente durariam o ano inteiro, elas duram só no primeiro quadrimestre. Na verdade, digo mais até, na gestão, não é que dura o primeiro quadrimestre, já falta vaga Falta vaga. no primeiro quadrimestre, porque tem tanta gente querendo se Exato. inscrever
Então, assim, acho que cursos como gestão, sei lá. Acho que é mais gestão, cara. É, mais gestão. Tem outros que chegam quase perto. Alguns são do bem limite. concorridos, que nem acho que IAR, se eu não me engano. Tem curso que sobra vaga. Enfim, a gente. Tem acho que esse documento também, a gente vai ver se deixa aqui embaixo, pra ver, pra vocês terem uma noção da quantidade de candidato por vaga, digamos assim. Né? Porém, essa reserva de vaga, ela é feita sem a necessidade de nenhuma prova, que nem a gente falou. Ela é feita apenas de acordo com o seu interesse e de acordo com os seus requisitos ali, né? Os pré-requisitos que eles pedem, né? E aí, entra uma coisa que você deve estar se perguntando, bom, mas se tem mais gente do que vaga, como faz para selecionar essas pessoas para essas vagas? E aí que entra o nosso querido índice de afinidade. O índice de afinidade, ele é um coeficiente, digamos assim, ele é um número, que nem, por exemplo, o CR, o CA e por aí vai. Se você não sabe o que é, tá aqui o link nos cards pra você ver o vídeo sobre. Sempre que você faz assim, quando eu tô vendo o vídeo, eu fico procurando. Eu nunca sei qual que é. Eu acho que é aqui, mas eu nunca tenho certeza. Enfim. E aí esse índice de afinidade que vai ranquear os alunos pra... Uma formulinha lá. Colocar, tipo, numa ordem mesmo, né, pra quem tem a prioridade de pegar a vaga e por aí vai. Esse índice de afinidade, ele vai levar em consideração muito o seu CPK, que é o quanto você andou no seu curso específico que você está declarando interesse. Ele vai levar em consideração uma parte do seu CR, então tipo, ele é ponderado, né? Então a maior parcela fica com o CPK, uma parte fica com o CR e uma pequena parte fica com a quantidade de quadrimestres que você já fez na faculdade. Isso. Entendeu? O que é interessante é que assim, quando você tem essa reserva de vaga, você tem prioridade para pegar as matérias. Isso é bem interessante, principalmente em cursos como a gestão. E conforme, por exemplo, eu não conseguiria pegar esse ano, no ano que vem fica mais fácil de eu pegar porque eu tô andando a minha graduação e eu tô aumentando esses meus índices. Então vai ficando mais perto de você conseguir a reserva. E assim, aí você fala, cara, eu não consegui a reserva e, mano, tô pra me formar no BCT. O que eu faço no BCH? Espera. Segue o jogo, continua, cara. Você acabou mentalmente, você só não vai ter o diploma. Então você se forma quando você conseguir a reserva, não tem problema nenhum. Exatamente. Pega nada. E tem também outra questão que é tipo assim, tem uma galera que pergunta também como é, por exemplo, para fazer 2 cursos. Dica, pelo menos pelo que a gente percebe aqui de reserva de vaga, é o seguinte: se você pretende fazer alguma engenharia que é muito concorrida e outro curso depois, por exemplo, você quer fazer gestão e matemática, por exemplo, pega a reserva primeiro em gestão e depois em matemática. Por quê? Porque a reserva de vaga, ela leva em consideração também o fato de você não ter nenhuma reserva de vaga em outro curso, ou não estar matriculado em nenhum outro curso específico. Então, se você tiver reserva de vaga em matemática, ou tiver matriculado em matemática, e for pegar reserva de vaga na gestão, você vai perder uma porrada de gente que tá na tua frente, porque é o primeiro, um dos primeiros critérios. Porque eles vão falar, ele já tá na matemática, né? Tipo, vamos dar oportunidade pra quem escolheu como primeira opção, entre muitas aspas, fazer a gestão. Então é assim, você tá lá no BCT e quer ir pra engenharia, ou você tá no DCH e quer pro seu curso específico. No meio ali tem a reserva de vaga. E é interessante você fazer essa reserva antes de se formar no seu DI, pra você não ter que correr ali com um prazo apertado e perder seu vínculo com a faculdade. Lembrando que esses pré-requisitos que a gente falou de 150 créditos e todas as obrigatórias feitas são no mínimo, né? Não quer dizer que você vai ter isso que você vai conseguir automaticamente. Não. Por exemplo, a gestão, se eu não me engano, você precisa de um pouquinho mais, ou um pouquinho mais de CR, ou um pouquinho mais de CPK para poder aumentar o seu índice de afinidade. Posso falar real aqui? Mas isso é o mínimo, isso no mínimo para poder pegar. O pessoal que fica preocupado, tipo, mas eu tenho que segurar minha graduação no BCT. Cara, eu considero que eu acabei o BCT há tanto tempo, velho. Acabou obrigatório, pra mim, eu não faço mais o BCT. Sim. Mesmo não tendo me formado. Então vocês viram que é bem tranquilo e é um mecanismo utilizado para priorizar algumas pessoas que estão mais próximas de se formar também, de conseguir pegar as matérias e tudo mais. Tem alguns problemas envolvendo, a gente não vai falar muito sobre isso. A gente só queria introduzir isso para vocês explicar, depois a gente fala sobre outros aspectos. Mas que também não acho que seja motivo para preocupação, que nem, por exemplo, a gente quer fazer gestão e a gente acha que, esse ano não deu porque a gente não tinha nem os pré-requisitos ainda, né? Mas acho que o ano que vem, sem grandes problemas a gente vai conseguir a reserva. Vendo anos anteriores, tipo, pesquisando o quanto precisa, tá lá. E lembrando que, outra coisa importante,
A reserva de vaga vai levar em consideração também o turno que você está matriculado. Então, se você vai pegar a reserva de noite e você é da manhã, você perde pro pessoal que é da noite que está pegando a reserva de noite, né? Então é isso, galera. Vídeão falando de informação mesmo das antigas, né? Raiz, eu sou raiz. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse sistema de reserva de vaga, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder vocês. Antes, né? tenta dar uma olhada no projeto pedagógico também, que tem um monte de detalhe lá que a gente não falou. Exatamente, Então, importantíssimo. Suas dúvidas podem estar lá, tem bastante coisa. Confere os documentos que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês, né, entenderem um pouco mais também, verem os números a respeito, né, do que a gente tá falando. Outra coisa, se você tá entrando agora, não precisa se preocupar com isso, a gente só quis te mostrar como é essa transição. Porque muita gente pergunta, né? Exatamente. É isso aí. Até o próximo vídeo. Apareçam no CIU, estaremos em Santo André e em São Bernardo. Assim vai acontecer do dia 22, 23 até o dia 25, 26 de maio. Então a gente vai estar aparecendo por lá algum dia desses dois dias, porque é um em Santo André e um em São Bernardo. No período da tarde, a gente não sabe direito quando ainda, porque ainda não fechou o calendário, mas a gente vai estar lá. E então curte nossa página para ficar sabendo mais aí sobre, mas a gente avisa aqui também. É nóis. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, é nóis. Falou! Até o próximo vídeo.